Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, os meus cumprimentos. E creio que esta reunião proposta pelo Governo faz sentido para que se possa, de facto, discutir o que resulta dos sucessivos acórdãos do Tribunal Constitucional sobre esta matéria do Tribunal disposto, que era a decisão tomada em sede de fiscalização preventiva, que levou ao veto por inconstitucionalidade do decreto inicial, quer a decisão tomada em sede de fiscalização sucessiva, que declarou, de facto, a inconstitucionalidade de algumas normas da lei que está publicada sobre o Tribunal Arbitral do Desporto. Eu queria dizer que os objetivos que o Sr. Ministro aqui referiu, que estiveram na base desta iniciativa, que são, por um lado, a necessidade de especialização, por outro lado, a necessidade de celeridade, do meu ponto de vista, não... Peço desculpa, vou desligar o telefone. Do meu ponto de vista, não conflituam com o respeito que é devido ao princípio constitucional do acesso ao direito e aos tribunais e do direito a uma tutela jurisdicional efetiva. E, aliás, o próprio Tribunal Constitucional, nos acórdãos que refere a esta matéria, chama a atenção para o facto de já existir na lei um princípio que não foi posto em causa pelo Tribunal Constitucional, que é o do caso julgado desportivo. Ou seja, os recursos efetuados das decisões, e isto é válido já hoje para a justiça desportiva, não põe em causa, não as afeta aos efeitos desportivos validamente produzidos pela mesma decisão. Ou seja, nós sabemos que há aí casos pendentes que têm vindo a ser discutidos nos tribunais sobre matéria desportiva, o mais conhecido é talvez a despromoção do Boa Vista Futebol Clube, que há já, creio que uma decisão judicial, não sei se já é caso julgado, mas há uma decisão judicial no sentido de que este clube deve vir a ser reintegrado, mas os efeitos já produzidos não são alterados, quer dizer, não há uma integração retroativa de Boa Vista na Primeira Liga de Futebol Nacional. E, portanto, o problema da celeridade, ou seja, os efeitos desportivos produzem-se e não são afetados por uma decisão posterior. Pode ter outros efeitos, geralmente de caráter indenizatório, seja o que for. Mas, e, portanto, o problema da celeridade é um problema que não se põe no plano desportivo. Bom, e poder-se-á dizer, bem, mas há algo que aconselhe a que as decisões, por serem tomadas sobre assuntos, sobre matéria desportiva, devem ter um regime de celeridade superior aos outros. Eu não creio, ou seja, desde que se assegure o facto, o efeito do caso julgado desportivo, desde que não se pretendam efeitos que, aliás, até seriam praticamente impossíveis, efeitos retroativos em termos desportivos, bom, aí eu diria que as outras matérias que os tribunais são chamados a decidir também são merecedoras de celeridade, ou seja, a Constituição não prevê o princípio da celeridade apenas para efeitos desportivos, ou seja, um trabalhador que é despedido e impugna judicialmente o seu despedimento tem direito a uma decisão célere. Uma empresa que tem créditos a satisfazer por via judicial e que depende dos respectivos postos de trabalho e a respectiva sobrevivência também tem expectativa de uma decisão célere, não é? E, portanto, não creio que haja um drama especial relativamente à matéria desportiva que obriga que os tribunais tenham que ir mais depressa porque é matéria desportiva. Não, porque os efeitos desportivos estão produzidos e esses não estão afetados. E, portanto, aliás, o próprio Tribunal Constitucional chama a atenção em ambos os acórdãos para esse aspecto da celeridade, a celeridade que se pretende não pode pôr em causa o princípio geral do acesso aos tribunais e à tutela jurisdicional efetiva. E, portanto, eu creio que não faz muito sentido que o Governo tenha esta preocupação
de querer, por força, de querer criar regimes especiais de recurso dos tribunais administrativos, porque se trata de uma matéria esportiva. Nós já vimos que depois do primeiro veto do Tribunal Constitucional, o Governo quis fazer nesta matéria aquilo que tem feito, tem procurado fazer relativamente a outras matérias que são objeto de declarações de inconstitucionalidade, que é como não conseguimos fazer entrar pela porta, vamos tentar fazer entrar pela janela, e portanto aqui tentou fazer, nesta lei que está publicada, tentou criar aqui um regime sui generis de recurso, recorrendo a uma figura que é, ou seja, atribuindo caráter geral a uma figura que é o recurso de revista, que está prevista para situações muito excepcionais na Lei de Processos Disciplinares Administrativos, o que também foi considerado de facto inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. E, portanto, não choca que no plano desportivo, designadamente, esta ideia de que só possa haver recurso para a Câmara de Recurso do Tribunal Arbitral do Desporto por vontade das partes, não passam logo para o Tribunal Central Administrativo, isso não choca. No plano de vida orgânica da justiça desportiva, que se possa encontrar soluções que possam conferir uma maior celeridade. Agora, o que já parece mais discutível é que se pretenda criar um regime de recurso e um regime de prazos para os tribunais administrativos, especificamente para a área desportiva. Isso é que não nos parece, de facto, faça muito sentido, não só porque, de facto, como disse, o princípio da celeridade pode e deve ser assegurado nestes processos como nos outros, mas também o problema da especialização também não convence muito, porque isso, obviamente, que os tribunais são chamados a decidir sobre os mais diversos assuntos e, obviamente, que o problema da necessidade de especialização não é alheio aos conselhos superiores e, portanto, obviamente que a distribuição dos juízes pelos vários tribunais de competência especializada tem em conta também a própria formação, os próprios interesses dos juízes e, portanto, obviamente que há juízes dos tribunais de trabalho, há juízes dos tribunais criminais, há juízes dos tribunais cíveis e, portanto, obviamente a especialização está sempre presente na orgânica dos tribunais e é sempre considerada, aliás, até aos crimes essencialmente militares, que até têm juízes militares nos tribunais. E, portanto, há uma necessidade de especialização em múltiplas vertentes que, obviamente, não deixará de ser considerada em sede própria quando se tratar de julgar recursos de decisões que tenham caráter desportivo. E, portanto, obviamente que nós iremos dar toda a atenção às propostas concretas que o Governo venha a fazer. Não estamos já a discutir, como os senhores deputados e os senhores membros do Governo sabem, o Grupo Parlamentar do PCP nunca foi entusiasta da criação deste Tribunal Arbitral. Entendemos que ele se insere numa linha para a desjudicialização que não nos parece que seja positiva, mas não é isso neste momento que está aqui em discussão, não vamos retomar a discussão desde o princípio. O que se trata agora é de facto de poder encontrar uma solução que não seja inconstitucional e obviamente que iremos apreciar as propostas que o Governo apresente para essa matéria, desde que, de facto, a decisão do Tribunal Constitucional seja respeitada e não se procure, enfim, encontrar uma outra solução qualquer para manter tudo na mesma. Ou seja, aquilo que o Tribunal Constitucional considera, que é o de que a justiça desportiva não pode, sem prejuízo, saliento, dos efeitos desportivos validamente produzidos, se consolidarem, a justiça desportiva não pode pôr em causa um direito fundamental dos cidadãos, que é o de recorrerem aos tribunais para fazer valer os seus direitos e interesses legalmente protegidos. E, portanto, creio que aqui o fundamental é encontrar uma solução que possa garantir a possível celeridade no âmbito da justiça desportiva e que não ponha em causa este direito fundamental. Muito obrigado.